Olá, muito bom ter você aqui nesse primeiro simpósio de aconselhamento bíblico online. Eu tenho certeza que ao final, quando nós terminarmos e todos os preletores tiverem completado os seus conteúdos, estou seguro que esse tempo promoverá um aperfeiçoamento da sua família, do seu relacionamento com sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Eu estou certo que ele vai ser muito útil na tua vida e na tua família. Eu sou Jairo Cáceres, eu sou casado com Ivanice há 40 anos, tenho 3 filhos, tenho uma filha de 37 anos que é secretária da igreja, tenho meu segundo filho, Davi, é pastor comigo na igreja, e meu terceiro filho, Daniel, que casa daqui a 3 dias, ele é um dos membros do conselho da igreja, todos estão envolvidos no ministério. Ivanice cuida de toda a área de levantamento de recursos para missões da nossa igreja. Eu pastoreio a Igreja Batista Pedras Vivas há quase 34 anos e nós estamos desenvolvendo alguns ministérios aqui na igreja. Um deles é o Ministério de Aconselhamento, que nós denominamos Nutra, que foi iniciado em 2002. E nós estamos no nosso 18º ano com a nossa 18ª turma, e Deus tem abençoado muitíssimo esse ministério aqui em nossa igreja. Também, depois de algum tempo, percebemos a necessidade de fazer ter uma editora que produzisse literatura em inglês, traduzida para português. Então, começamos e o Conselho da Igreja aprovou que nós começássemos um ministério com uma editora. E hoje a nossa editora tem o propósito de simplesmente produzir literatura nessa área de aconselhamento bíblico exclusivamente. E nós temos a oportunidade de servir nessa área juntamente com tantos outros irmãos ao redor do Brasil e também ao redor do mundo, esparramando a nossa certeza e confiança na suficiência das Escrituras. O tema desse simpósio, desse primeiro simpósio online de aconselhamento bíblico é: e a família, vai bem? E eu espero que essa seja uma pergunta para você responder com sua família, com a sua esposa ao seu lado. Eu gostaria muito que você estivesse participando desse simpósio com sua Bíblia aberta e, se possível, com seu cônjuge ao lado, para que nós pudéssemos caminhar numa direção de estudar juntos e ler textos juntos e aplicá-los, se possível, aplicá-los ainda no nosso tempo que teremos aqui. Eu gostaria muito de falar com você sobre algo que tem levado casais a uma situação de tensão, muitas vezes, quando não de ruptura. No mínimo, tem levado a um desgaste no relacionamento, e nós gostaríamos, nesse vídeo, pelo menos nesse primeiro momento, de tratar de algumas definições com alguns exemplos bíblicos acerca de uma diferença entre expectativa e esperança à luz das Escrituras. Muitos casamentos estão perdendo a vitalidade, porque maridos e esposas, eles entram num relacionamento cheio de expectativas e afirmam que isso é parte da experiência de todos os casais e que é muito normal, e muitas vezes estão argumentando que suas expectativas recebem o nome de fé ou esperança e que são iguais a todos os casais, e eu penso que nós precisamos pensar um pouquinho mais, considerar um pouquinho mais a respeito disso. O fato de que as expectativas alcançam a maioria dos casais não torna normal mantê-las ou alimentá-las nas nossas próprias experiências conjugais. Por isso que nós precisamos pensar a respeito delas. Eu gostaria de trabalhar aqui com 2 definições e talvez 2 exemplos, e vamos ver aonde o Senhor nos leva nesse primeiro encontro que nós temos. Eu espero que seja o primeiro de alguns. Eu gostaria de propor algumas distinções, alguns discernimentos. 2 palavras que você já ouviu eu dizer aqui nesse início do nosso tempo precisam ser definidas: expectativa e esperança. Expectativa não é esperança, esperança não é a mesma coisa que expectativa, e nós temos um trabalho a fazer aqui. Expectativa é um estado de apreensão, de intensidade variável, ou seja, mais ou menos intenso em algum ou outro momento, e é um estado de apreensão, de intensidade variável por algo que se deseja muito que se concretize. Expectativa tem a ver com esses nossos
desejos. Especialistas, alguns definem expectativa como sendo uma esperança fundada em supostos direitos, possibilidades, probabilidades ou ainda em promessas. Já a esperança, que tem uma definição muito parecida, ela tem um outro caráter. Confiança em se conseguir o que deseja, aquilo que se deseja, esperar pelo que se deseja, só que nós precisamos definir isso biblicamente para ganhar um conteúdo bíblico. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, com a sua Bíblia aberta, os textos que nós vamos considerar, ler e ponderar sobre eles nas Escrituras. E eu gostaria de propor que você abrisse sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 28. Diz assim ali: a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. As Escrituras usam palavras diferentes nesse texto, uma para esperança e outra para expectação. E também o faz no capítulo 13, verso 12, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. E nesse versículo último que lemos, Provérbios capítulo 13, verso 12, as palavras para esperança e anseio não são as mesmas. E aí fica a minha pergunta, será que o uso de palavras diferentes quer dizer algo acerca de expectativa, expectação e esperança? O autor de Provérbios fala na esperança do justo que não termina com a morte. Capítulo 14 de Provérbios, verso 32, ele diz exatamente isso. O justo, ainda morrendo, tem esperança. Porém, ele fala que a morte termina com as expectativas do ímpio. Capítulo 11, verso 7, morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a sua expectação da iniquidade se desvanece. Então, nesse sentido, quando nós estamos pensando nessas duas palavras, eu preciso entender que Deus as usa no livro de Provérbios, por exemplo, intercambiavelmente. Embora elas sejam palavras hebraicas diferentes, elas aparecem tanto sendo usadas para prudentes e sábios, como sendo usadas para perversos e tolos. Logo, as distinções entre expectativa e esperança não são gramaticais, mas são conceituais. Elas dependem de uma definição, e é isso que nós queremos fazer aqui no nosso tempo, no tempo que nós temos hoje aqui juntos. Eu queria dar alguns traços. Enquanto expectativa tem uma conotação idólatra e reprovável, a segunda, a esperança, tem uma conotação piedosa e desejável. E nesse sentido, eu queria propor para você alguns traços da esperança bíblica. A esperança bíblica, ela está ligada à pessoa de Deus, ela está ligada às Escrituras. Nesse sentido, ela, quando existe numa vida, ela produz alegria mesmo diante das provações mais duras. Provérbios 10, 28 diz: a esperança dos justos é a alegria. A esperança dos justos é a alegria. Ainda que haja um tempo muito duro, muito difícil para ser conduzido, a esperança dos justos, ela é alegria, porque ele sabe que há um Deus gerenciando completamente todas as circunstâncias da vida dele. Em Romanos capítulo 5, versos de 2 até 4, diz assim, e eu queria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia, o texto que vai de 2 até 4. Romanos 5, de 2 a 4, diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, falando acerca de Cristo Jesus, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Nesse sentido, quando nós temos esperança bíblica, estamos prontos para caminhar com alegria diante de situações muito difíceis e duras, e a esperança nos permite isso. Há um Deus gerindo o seu plano perfeito,
enquanto nós caminhamos num mundo imperfeito e que jaz no maligno. A esperança bíblica, ela não se confunde de jeito nenhum. Romanos capítulo 5, verso 5 diz: a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A esperança bíblica também nos ajuda a ganhar um coração cheio de perseverança. Em Romanos capítulo 8, verso 24 e verso 25, está escrito: porque na esperança fomos salvos, porque a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A esperança bíblica nos ajuda a viver com perseverança, alegre, num mundo que jaz no maligno, porque nós sabemos que há um Deus gerindo o seu plano perfeito e nós podemos descansar nele. Por isso que a esperança está ligada à pessoa do nosso Deus. Mais do que isso, ela produz em nós, enquanto vivemos nesse mundo, um pouco mais de energia. E a palavra de Deus diz que ela produz em nós ânimo, entusiasmo e energia renovados. 1 Timóteo capítulo 4, verso 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Quando se tem esperança no Deus vivo, o ânimo para se fazer aquilo que a palavra de Deus exige, o ânimo para o serviço, o ânimo para viver como Cristo quer que vivamos, o ânimo para ser mais parecidos com Cristo, ele é renovado como era na vida do apóstolo Paulo. Para esse fim, nos esforçamos e labutamos sobremodo, porque a nossa esperança está no Deus vivo. Marido e esposa, quando têm esperança viva no Senhor, podem lidar melhor com as situações do seu relacionamento conjugal e mesmo familiar com os filhos, do que alguém que não tem essa esperança. Porque nós sabemos que há um Deus tomando conta daqueles detalhes da vida conjugal que vão se tornando realidade à medida que o relacionamento progride e que nós não sabíamos quando iniciamos esse relacionamento, e por isso que nós temos um entusiasmo renovado dia após dia, porque cremos e temos esperança de que há um Deus tomando conta de cada situação. Não precisamos necessariamente nos cansar na caminhada, embora isso seja parte da nossa humanidade caída. Mas também, em 1 de João, primeira carta de João, ele diz no capítulo 3 da sua carta, verso 3, amados, verso 2, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 3, verso 3, e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, como ele é puro. Ou seja, a esperança bíblica produz pureza. Uma vez que eu tenho a esperança de vê-lo como ele é, na minha caminhada, por maior que seja o embate dentro do relacionamento conjugal, a minha vida caminhará em pureza, ainda que os convites para a impureza estejam ao nosso redor, como um leão devorador, querendo nos engolir. A esperança bíblica produz alegria, a esperança bíblica produz perseverança, energia e entusiasmo renovados, pureza, e a esperança verdadeira e bíblica está sempre baseada nas promessas da palavra de Deus. E é isso que nos ensina o salmista no Salmo 119, verso 49 e 50. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. E nesse sentido, a esperança bíblica nunca está baseada em algo irreal, mas está baseado na sagrada letra, na sagrada palavra de Deus, naquilo que Deus deixou para nós, no livro que é dele, que ele usa na nossa vida. E esperança verdadeira está baseada nas Escrituras.
Qualquer outra coisa fora disso talvez possa ser um bom desejo, mas não está qualificado dentro da definição de esperança bíblica, porque ela está sempre alicerçada na palavra de Deus. Um detalhe acerca de esperança: ela é realista. Ela é realista. Deixa eu dar um exemplo para você de algo que não é realista. Há 2 anos atrás, eu tive um câncer e eu precisei tirar um pedaço de um órgão meu, um pedaço do meu intestino. E enquanto eu estava naquele período de vai para a cirurgia e vai para o hospital, muitas pessoas se aproximaram de mim com a melhor das intenções. Eles queriam o melhor para a minha vida, me encorajar, e eles me amam e me amavam naquele momento e continuam me amando, e eles me abraçavam e diziam: tudo vai dar certo. Você pode ter certeza que tudo vai dar certo. Mas, na verdade, essa não é uma esperança bíblica, esse é um desejo. E esse é um desejo que aquela pessoa bem intencionada e que me amava e me ama, me comunicava na esperança ou no desejo ou na expectativa de que eu tivesse ânimo. E certamente eu dizia para eles: na verdade nós não sabemos se vai dar tudo certo, e se não der tudo certo do jeito que você está pensando, ainda assim terá sido tudo certo dentro da perspectiva do próprio Deus. Mas ela é realista e eu quero dar para você um texto em que isso fica bastante claro nas Escrituras. Quando nós estamos pensando em esperança, nós não podemos pensar em nada além de algo que esteja dentro do contexto de uma vida, da realidade de uma vida. Por isso, pense em esperança no seu casamento dentro do contexto do seu casamento, dentro da realidade do seu casamento. Deixa eu dar um exemplo para você. Quando Abraão recebeu de Deus a promessa de que ele seria pai, ele já era bem avançado em dias. Mas quando ele foi efetivamente ser pai, já tinha decorrido muito tempo de quando Deus disse a ele: você será pai, e de quando efetivamente ele foi pai. E quando você lê nas Escrituras essa realidade que cerca a vida dele, pense comigo. Ele, envelhecido, não tinha mais nenhum tipo de virilidade, não tinha mais condição de ser pai fisicamente. Ela não tinha mais suas regras, já não tinha mais condição de ter os seus óvulos produzindo férteis. Ainda assim, as Escrituras dizem o seguinte acerca da esperança de Abraão. Eu estou lendo para você Romanos capítulo 4, verso 19 em diante. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, o fato aqui é: há esperança para mim, porque Deus prometeu que eu seria pai. E se Deus prometeu que eu seria pai, então eu serei pai, ainda que humanamente eu esteja incapaz de produzir aquilo que é natural para que haja um filho. E nesse sentido, ele reconhece o seu limite e reconhece a realidade. A realidade é essa. Há uma promessa, contudo, em que, na verdade, eu vou ser pai e eu acredito que Deus me fará pai. E, nesse sentido, a esperança está sempre baseada na realidade. Essa é a esperança bíblica. Já com a expectativa, não é assim. A expectativa tem outra conceituação. Alguns traços da expectativa. Primeiro, ela não tem fundamento bíblico. Capítulo 10 de Provérbios, verso 28, que nós já lemos: a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Ela não tem nenhum fundamento bíblico, não aparece como sendo originada em Deus ou por Deus ou em sua palavra. Aquilo que será alegria para o justo não será para o perverso, porque ele
não receberá aquilo que ele deseja. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança ou expectativa. Lembra que nós falamos que essa palavra em português, na nossa tradução, ela é usada intercambiavelmente e as palavras são usadas também no original intercambiavelmente. Ela surge a partir de ideias humanas a respeito do que é agradável e do que é desejável. E nesse sentido, nós temos muitas expectativas acerca do que é agradável e do que é desejável no nosso casamento. Alguns desses anseios agradáveis, anseios desejáveis, pode ocultar, ou talvez melhor ainda, podem revelar ídolos do nosso coração. São expectativas que nós levamos para dentro do casamento que revelam quanto de idolatria ainda se aloja dentro de nós e como nós alimentamos esses ídolos quando alimentamos esses desejos idólatras, quando alimentamos as nossas expectativas. Nesse sentido, um ídolo é um desejo ou uma expectativa que nos domina acerca de algo que queremos muito que seja diferente no cônjuge ou no próprio casamento em si. Esses desejos podem ser muitas vezes biblicamente explicados e algumas vezes biblicamente amparados. Entretanto, eles, quando nos dominam, eles fazem algo que só o Senhor tem autorização para fazer e seria legítimo ouvir da parte de Deus. Deveríamos ser dominados exclusivamente pelo nosso temor a Deus e não por nenhum outro desejo, ainda que biblicamente amparados. Quando eles nos dominam, eles se tornam anseios idólatras, expectativas e não esperança. O amor, quando definido biblicamente, e você tem lido isso em 1 Coríntios capítulo 13, verso 5, o amor sabe esperar, o amor tudo espera. Nesse sentido, o amor ele é uma resposta à expectativa de um dos cônjuges, que espera do cônjuge algo que ele deseja que o cônjuge seja ou faça ou tenha, ou mesmo em relação aos filhos. Nesse sentido, o amor ele pode ajudar e certamente ajudará esse cônjuge ou esse pai, essa mãe, você como cônjuge, você como pai e mãe, a lidar inclusive com o seu filho. De modo geral, a expectativa nega a realidade. Lembra que nós falamos de que a esperança lida a partir da realidade? A expectativa nega a realidade e trabalha geralmente com pensamentos fantasiosos e irreais. Sempre há desejos, há expectativas, anseios que se gostaria de se ver no cônjuge, que não se vê, e a partir de fantasias isso brota. Eu tenho dito para alguns casais que têm aconselhado, nunca assista um filme romântico de Hollywood, porque ele apresentará um tipo de romantismo que não está nas Escrituras. Apresentará um tipo de marido que também não existe. E muitas vezes apresentará uma esposa que não existe. E sem dúvida alguma, aquele ambiente romântico pode permear algumas mentes, ou o ideal que muitas vezes é retratado na ficção, pode permear algumas mentes e fazer com que ela faça disso algo que ela vai chamar de tenho esperança que meu marido, tenho esperança que minha esposa, quando na verdade estão trabalhando com desejos, anseios, a partir de fantasias ou desejos fantasiosos e imaginações humanas. Surge, na maioria das vezes, via de regra, como resultado de uma má interpretação das Escrituras, uma interpretação errônea das Escrituras. Nesse sentido, se cobra uma atitude de maior cobrança acerca do cônjuge, acontece quando alguns textos são interpretados erroneamente nas Escrituras. E quando isso acontece, aquele coração que tanto esperava algo do seu cônjuge e que com o decorrer dos anos não aconteceu, ele vai desfalecer,
e ele vai se entristecer e vai se abater. Nesse sentido, ouça o que Deus diz na sua palavra, quando alguém alimenta uma expectativa irreal e fantasiosa e não uma esperança bíblica. A esperança que se adia, Provérbios capítulo 13, verso 12, faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Nesse sentido, quando alguém tem uma expectativa e ela não se concretiza, porque ela surge a partir de desejos fantasiosos e muitas vezes imaginações humanas, surge a partir, muitas vezes, de interpretações errôneas das Escrituras, Salomão nos deixa muito claro, ela faz adoecer o coração. E nesse momento, o casamento sofre. Porque eu desejava certas mudanças, talvez você deseje isso no seu cônjuge e até de modo legítimo. Entretanto, você pode perder de vista de que o amor sabe esperar o tempo que Deus pode operar aquela mudança e quem sabe nunca irá operar e ainda assim eu vou viver contente, alegre, perseverante com aquilo que Deus tem permitido. De outra maneira, eu tendo a ficar desanimado, improdutivo, paralisado, cansado, daí a desesperança e o desejo de desistir ou de assumir que não vai haver solução para o meu relacionamento conjugal. Nesse sentido, enquanto a esperança fortalece e anima, a expectativa adoece e abate. Enquanto a esperança caminha com o desejo de buscar o maior bem do meu cônjuge, ainda que o meu cônjuge não responda da maneira como eu desejava, enquanto isso produz ânimo, vigor, fortalece, aperfeiçoa as expressões de amor, a expectativa que se adia adoece o coração, abate e desanima, e então surge um coração que poderá, com o decorrer do tempo, ficar ressentido e vir a olhar para esse aspecto do casamento como sendo tão necessário que procurará suprir fora do casamento ou de muitas outras maneiras não autorizadas por Deus. Eu quero dar para você 2 exemplos de expectativa nas Escrituras e que podem nos ajudar a entender antes de nós aplicarmos, e talvez não seja nem nesse primeiro simpósio online de aconselhamento bíblico que nós vamos fazer aplicações específicas para maridos, para esposas, para pais e para filhos. Talvez nós venhamos nesse primeiro momento a trabalhar apenas com algumas definições, mas eu quero dar para você 2 exemplos. E todos nós temos até hoje algum tipo de impressão ou de ideias próprias sobre o que é bom para nós e que não se ajustam ao padrão bíblico e nem procedem das Escrituras. Nós temos ideias próprias a nosso respeito e a respeito de Deus e coisas que desejamos, são ideias que não estão apropriadas, ajustadas, amparadas pelas Escrituras. São as coisas que queremos e que podemos chamar até de algo que queremos pela fé, mas são expectativas e não esperanças. Ao final, se esse é o desejo de um cônjuge, e eu queria que você avaliasse o seu coração com relação ao seu cônjuge, se você deseja muito que o seu cônjuge seja, faça, diga, atue de uma maneira que ele não atua, e você alimenta demasiadamente isso no seu coração, pode saber que, por certo, isso vai adoecer você e vai levar você a uma desesperança ao final desse processo, a um abatimento, a um cansaço, a um desejo de desistir, e isso não vai ser bom para você. Um desses exemplos, o primeiro exemplo que eu quero dar para você. Em Gênesis capítulo 30, você tem um claro exemplo de um casal que se amava e se amava muito. E você tem dois indivíduos que trabalharam muito juntos e certamente você vai lembrar da história deles. Jacó e Raquel formavam um casal muito especial. Em Gênesis capítulo 30, verso 1 e 2, você vai ver que tem uma história um relato de expectativa aqui
que certamente custou muito caro para Raquel. Jacó nunca escondeu que amava essa mulher. Tanto é que em Gênesis 29, 18, ele faz um acordo para trabalhar, para recebê-la em Provérbios capítulo, em Gênesis capítulo 29, verso 18, diz: Jacó amava Raquel e disse: 7 anos trabalharei e te servirei por tua filha mais moça Raquel. Esse moço amava aquela mulher, ele tinha uma grande apreciação por essa mulher e eles se casaram. O amor deles era evidente, não há nenhuma dúvida disso, isso era muito claro, mas havia uma expectativa no coração de Raquel. Raquel desejava ser mãe. E nesse sentido, não há nenhum problema com esse desejo, um desejo legítimo de todas as mulheres, e esse é um desejo que deveriam mesmo as mulheres casadas ter. Mas ela não pode ser um desejo que domina, e isso não pode ser algo dominante na vida, porque certamente pode causar algum tipo de descontentamento com a provisão de Deus, caso não venha a acontecer. Não há nenhum pecado em querer ser mãe, mas quando essa expectativa domina uma mulher, torna-se um ídolo e os seus motivos podem ficar corrompidos. E no caso, quando você lê em Gênesis capítulo 30, verso 1, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morrerei. Ela se valeu de uma argumentação bem emocional para justificar o seu pedido. Eu quero que você me dê um filho, meu marido, porque se você não me der um filho, eu morrerei. Muito emocional o apelo dela. Ocorre que Jacó já havia sido pai outras vezes, tanto com a irmã quanto com as concubinas. E nesse sentido, Raquel colocou a maternidade como condição para continuar a viver. E se isso não acontecesse, ela então teria o que ela chama de eu não suportarei e eu morrerei. Na verdade, o que ela está fazendo, ela está preparando o seu coração, como diz o livro de Provérbios, para adoecer, para ficar absolutamente abatida. Um exemplo muito claro do que afirmou o rei Salomão em Provérbios capítulo 13, verso 12, a esperança que se adia adoece o coração. Muito da tristeza e depressão, talvez em muitas vidas, seja devido ao fato de um dos cônjuges não alimentar uma esperança verdadeira e sim uma expectativa que não se cumpre. E nesse sentido há uma expectativa, um desejo que se adia, e num dado momento essa pessoa diz, não vale a pena continuar, não vale a pena continuar. Quando a esperança bíblica diz, há um Deus gerindo de modo perfeito aquilo que eu gostaria que fosse diferente. A expectativa diz, eu quero que seja do meu jeito, e se isso não acontece, o rei Salomão já afirmou o que vai acontecer, vai abater esse coração. Frustração, decepção, desânimo, perda de uma perspectiva bíblica da vida acompanham aquela pessoa que alimenta expectativas dentro do seu coração. Aqui cabem algumas perguntas eu quero fazer para você. O que você tem esperado do seu cônjuge cabe dentro da definição de esperança ou está mais inclinado para uma identificação com a definição de expectativa? Avalie no seu coração e deixe isso muito claro. O que eu estou esperando, desejando, ansiando acerca do meu cônjuge, marido ou esposa, ou mesmo acerca dos seus filhos. Está dentro de expectativa, de uma definição de expectativa, ou está dentro de um conceito de esperança? O que espero do meu casamento que me domina? O que é que me domina? O que é preponderante nos meus desejos? O que é que eu anseio em demasia?
o que é isso que eu insisto a ser de forma como eu tenho sustentado, argumentado, falado, desejado, imposto, repetido? Por que eu tenho repetido o que eu tenho repetido com o meu cônjuge? Por que eu tenho falado o que eu tenho falado? Por que eu tenho exigido o que eu estou exigindo? E certamente você vai ter uma melhor ideia da intensidade desse desejo no seu coração, dessa expectativa de ver o seu cônjuge mudado, e você poderá dizer para Deus: Senhor, conforma o meu coração ao teu. Não permita que eu alimente no meu coração aquilo que vai fazer com que eu me desanime ao longo do processo, mas permita que eu alimente uma esperança bíblica, confiando que o Senhor tem planos perfeitos e que meu cônjuge, com todas as suas virtudes e problemas, é a provisão perfeita do Senhor para a minha vida, e certamente essa pode ser uma oração sua ao final desse nosso tempo. A expectativa de ser mãe, quando ela disse: me dê um filho, senão morrerei, o que ocorreu foi exatamente o contrário. Ela morreu por ter um filho. O que ocorre é que ela teve José, e quando ela teve Benjamim, ela faleceu e o pai deu o nome dele de Benjamim. Ela não morreu por não ter filhos. Ela morreu por tê-los e morreu por ter o segundo filho. Claro que isso pode não acontecer com você, e o meu desejo é que não aconteça, mas em menor medida as expectativas conjugais irão debilitar o seu casamento, minam o relacionamento. São desejos que eu gostaria de ver cumprido que não se cumprem e que vão adoecer esse coração. Um segundo e último rápido exemplo para você. O rei Davi alimentou desejos idólatras quando viu aquela linda mulher tomando um banho naquele lugar da sua varanda, do alpendre da sua casa. E ele alimentou que ele poderia ter uma experiência, um desejo, uma expectativa de que aquela ida até aquela mulher, aquele envolvimento físico com aquela mulher, provesse para ele alguma coisa que, embora ele não soubesse o que era, daria para ele o que ele esperava, o que ele desejava, momentos de desfrute de um prazer ilícito. E ele aqueceu a esse desejo ilícito. Eu quero dizer para você alguns dos resultados. Alguns exemplos do resultado desse desejo idólatra do rei Davi, naquele momento em que ele olhou para Batseba, quando ela se banhava naquele lugar, e ele a olhava e contemplava e desejava e tinha um anseio, uma expectativa de que a aproximação com ela provesse alguma coisa que ele desejava, mas eu queria dizer para você quais foram os resultados dessa aproximação. Quando ele se aproxima, isso está narrado em 2 Samuel, capítulo 11, de 1 até 5, daquela mulher, ele faz algumas coisas que vão custar muito caro, não só para a família, como para o reino também. Uma dessas primeiras más consequências de ele insistir no seu desejo idólatra, esperando que ele provesse aquilo que ele desejava, foi a perda do filho. Deus disse: porque deste razões a que os nossos inimigos blasfemassem contra o Senhor, o filho que te nasceu morrerá. E isso foi um desastre para a família, porque, na verdade, todas as nações vizinhas estavam blasfemando da nação de Israel, porque ele envergonhara o Deus de Israel. Em seguida, quando você segue em 2 Samuel, capítulo 12, capítulo 13, você vai tendo alguns desmontes da família real. E a derrocada da família real começa quando você tem 2 filhos, um filho chamando uma irmã para o quarto, para coabitar com ela e dessa maneira possuí-la ilicitamente, com um consentimento do pai, não um consentimento de que o filho a possua, mas uma imprudência do pai de permitir que a filha fosse até o quarto daquele moço. Em seguida, você tem um fratricídio acontecendo, um dos irmãos Absalão matando então esse outro, e enfim, uma derrocada da família real.
uma expectativa não atendida fez adoecer não só um coração, como uma família e um reino inteiro. E nesse sentido, nós precisamos saber de que se eu insistir com alguns desejos não cumpridos, eu posso comprometer o meu relacionamento conjugal, posso trazer muitas más consequências para a minha vida e para a vida da minha família. A pergunta que eu devo fazer quando eu estou vendo algo no meu cônjuge que eu desejo mudar ou que eu gostaria que fosse diferente é: por que é que eu quero o que eu quero? Por que é que eu tenho repetido para o meu cônjuge as mesmas coisas regularmente, quando não todos os dias? Por que é que eu sou tão rude quando eu converso com o meu cônjuge a respeito do que eu estou desejando? O que eu quero ganhar? O que eu não quero perder? O que eu gostaria de desfrutar e não gostaria de perder na minha vida, e vale todo tipo de insistência, eu deveria me perguntar. Para terminar, eu queria que você ouvisse um breve relato bem curtinho de uma história de uma pessoa que me procurou, uma moça, uma advogada, que disse que por mais que ela tentasse chamar a atenção do seu marido, ele não a percebia como ela gostaria que ele percebesse. Os dois sentaram à minha frente, aquela mulher totalmente abatida, desanimada, derrubada, caída, vencida, e ela estava frustrada, decepcionada, e ela estava dizendo: eu me decepciono porque eu tenho um marido que não olha para mim da maneira como deveria, ela disse. Ela disse assim: eu deixei bilhetes em guardanapos beijados e besuntados de batom vermelho, acrescido de outros bilhetes picantes e provocativos, e ele nunca olhou para mim da maneira como eu esperava que ele respondesse a esses meus bilhetes. O abatimento dela foi tão grande que ela perdeu a sua função profissional. Ela precisou ficar sendo cuidada por um médico, porque ela literalmente adoeceu. Adoeceu porque ela esperava que seu marido respondesse de uma determinada maneira que não respondia, e ela tanto queria, que ela queria ganhar aquela resposta do marido, ela não queria perder aquilo, queria desfrutar do que ela desejava. Lembra da nossa definição de expectativa? Então, que ela chegou num dado momento do seu casamento e ela disse: não vale a pena viver, já pensei até em me matar, porque eu não sou capaz de fazer com que o meu marido responda a mim da maneira como eu gostaria que ele respondesse. E o casamento perdeu a vitalidade e o coração dessa mulher adoeceu. Ambos muito novos e não casados há muito tempo. Quando aconselho um casal que vai ao matrimônio, daria alguns meses, geralmente os noivos dizem para mim: o meu casamento vai ser diferente de todos os demais. E aqui no meu coração eu digo: eles estão preparando o coração para se decepcionarem. Intimamente eu digo: eles estão se preparando para ficarem frustrados. Nesse sentido, eu digo para eles: que bom que vocês têm um desejo de que o seu casamento seja diferente de todos os casamentos ruins. Mas eu gostaria que você soubesse que com o passar do tempo você vai descobrir muitos pecados em seu coração, muitos desejos idólatras em seu coração, que são mais anseios e expectativas do que a esperança de saber que há um Deus gerindo perfeitamente o plano dele, com todas as qualidades e limites que o meu cônjuge tem e filhos. E você vai perceber que você vai precisar da graça dele, do amor dele, do favor dele, do consolo dele, do amparo do nosso Deus. E mais cedo do que você imagina, você vai perceber que o seu casamento será como todos os demais, e tomara que seja parecido com aquele que busca ser semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ao invés de ter esperança, nós, maridos e esposas, podemos ter muitas expectativas em nosso relacionamento conjugal. De modo geral, essas expectativas precisam ser entendidas como ídolos do nosso coração,
precisam ser abandonadas, substituídas pela esperança bíblica. Esses desejos, essas expectativas precisam ser substituídas por quietude, por satisfação com a provisão de Deus para o seu casamento. O seu cônjuge é a provisão de Deus para você, com todas as deficiências que você julga ele tem, ele é a provisão de Deus para a sua vida. Projetos e ideias são bem-vindos. Mudanças podem ser, de fato, necessárias, podem ser. Mas tudo precisa ser entendido pela perspectiva das Escrituras e não das nossas próprias ideias acerca do que é desejável ou agradável. Nesse sentido, eu quero terminar perguntando para você, você consegue perceber alguma expectativa no seu casamento pela qual você precisa se arrepender e substituí-la por esperança bíblica e confessar ao Senhor a sua expectativa, pedindo para Deus ter misericórdia de você, clamando a Deus para que você se alegre com a provisão dele, se satisfaça nele e tenha uma esperança viva no Senhor que tem provido para você um plano perfeito, ainda que muitas vezes você possa não entender dessa maneira? Essa é uma pergunta para você. Consegue perceber exatamente aonde está o seu foco e o que você repete continuamente acerca do seu cônjuge que precisa ser substituído por algo que é eterno, bíblico, que procede da palavra de Deus? Esse anseio ou expectativa está sob controle ou te mantém o controle, está no controle da tua vida. Comunique isso para o seu cônjuge, diga para ele, para o seu cônjuge, sua esposa, seu marido, eu estou entendendo que Deus quer transformar o meu coração à imagem do Senhor Jesus Cristo. E eu quero ser uma esposa parecida com Ele, eu quero ser um marido parecido com Ele, e vocês podem orar juntos, dizendo e confessarem mutuamente os seus pecados e substituírem isso por esperança bíblica, pedindo que um ajude o outro na caminhada, enquanto lidam cada um com seus desejos idólatras e suas expectativas. Para homens, eu quero recomendar alguns livros que podem ser úteis nessa caminhada, que certamente ajudarão você quando você estiver no processo de liderar sua casa e amar sua esposa. Eu gostaria muito que você, homem, olhasse para um livro, O Homem Bíblico, e você pudesse lê-lo, porque ele fala um pouco sobre a liderança de um homem, o amor de um homem, o discernimento da vontade de Deus, e ele pode ser muito útil na sua vida e certamente pode contribuir para que você ajude sua esposa nessa caminhada. Você, mulher, poderá ler um livro extremamente útil que é Mulheres Aconselhando Mulheres, e esse livro também de nossa editora, de Nutra Publicações, ele pode ser muito útil em oferecer para você perspectivas muito bíblicas e atuais que vão fazer com que você seja uma esposa mais parecida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Para ambos, eu gostaria de oferecer um livro que é muito especial, O Segredo do Contentamento. Eu preciso aprender a viver contente com a provisão de Deus e não exigente para que circunstâncias e pessoas mudem, para que se acomodem ao que eu julgo deveria ser o padrão de convivência, de vida ou um padrão de um relacionamento conjugal e familiar. Meu desejo é que essa literatura contribua para que você seja o marido mais excelente, uma esposa mais excelente, um cônjuge, um casamento mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, que desenvolva um amor ainda mais aperfeiçoado e que isso seja marcante na vida de seus filhos, que levarão para diante um modelo tendo visto em casa de papai e de mamãe. Meu desejo é que Deus abençoe abundantemente, ricamente o seu casamento e torne o seu casamento com bem poucas expectativas e que elas sejam substituídas, esse é o meu desejo, que elas sejam substituídas por esperança bíblica. Eu espero que talvez em algum momento, quando nós formos falar sobre expectativas
específicas para maridos, expectativas específicas para esposas ou para filhos, nós tenhamos a oportunidade de discorrer um pouco mais sobre o que algumas mulheres têm desejado em seus maridos, alguns maridos têm desejado em suas esposas e algumas expectativas de seus pais para com seus filhos. Nesse sentido, em algum momento futuro, se Deus nos permitir, voltaremos para fazer algum tipo de aplicação disso que estamos agora aqui encerrando. Que Deus derrame da abundante graça dele sobre você e que Deus faça com que sua família seja cada dia mais aperfeiçoada em Cristo Jesus, nosso Senhor.